Olá, tudo bem? Me chamo Rose, sou professora monitora da Universidade para Todos do campus de Jequié. Olá, tudo bem? Meu nome é Ícaro Silva, sou professor monitor da disciplina de História da UPT, aqui do campus de Jequié. E nesse vídeo vamos falar sobre a Revolução Industrial, sobre o surgimento da máquina movida a vapor, do pioneirismo inglês e dentre outras coisas. Mas quando foi que se deu início a essa Revolução Industrial? E quais foram os fatores que levaram o mundo a se industrializar? E quais os impactos e as consequências na vida das pessoas? Essas e outras perguntas serão feitas e respondidas nesse vídeo. Venha com a gente e fique ligado em tudo. O pioneirismo da Inglaterra, no processo conhecido como Revolução Industrial, deu-se a partir de uma junção de fatores, iniciados principalmente com as grandes transformações sofridas por esse país ao longo do século XVII, como a Revolução Gloriosa de 1688, em que delimita o poder absolutista da realeza e se dá início à monarquia constitucional, caracterizada pelo poder real, assim como a determinação de que todo o comércio das colônias deveria ser realizado a partir da utilização de embarcações inglesas, possibilitando o maior acúmulo de capital da coroa. Dessa acumulação, ela foi extremamente importante, pois a partir dela que a burguesia pôde investir em pesquisas de desenvolvimento de maquinários e assim aperfeiçoar o processo produtivo e financiar, como por exemplo as indústrias têxteis. Um outro fator muito importante para esse pioneirismo são algumas leis que impulsionam o processo de êxodo rural, possibilitando, na verdade, obrigando com que esses camponeses deixassem o campo e fossem para a cidade, gerando uma mão de obra nesse momento também. A Revolução Industrial é o nome pelo qual conhecemos o período de grande avanço tecnológico que iniciou-se na Inglaterra no final do século XVIII. As inovações tecnológicas realizadas na Inglaterra permitiram o surgimento da indústria e a sua difusão pela Europa e pelo restante do planeta contribuiu para o estabelecimento do capitalismo. Não há uma data específica que delimite o início da Revolução Industrial. Porém, alguns historiadores apontam que a década de 1760 foi o seu pontapé inicial, embora outros teorizem que foi a década de 1780. No entanto, todos concordam que a Revolução Industrial transformou radicalmente a sociedade. Isso porque as relações de trabalho mudaram-se profundamente, assim como a produção de mercadoria, que se tornou muito mais rápida. E o desenvolvimento tecnológico também contribuiu para o encurtamento das distâncias. O ponto de partida na Inglaterra se deu por meio da indústria têxtil. As primeiras grandes máquinas do período foram idealizadas para ampliar a produção de roupa. Isso se concretizou por meio do desenvolvimento das máquinas de tear, como a spring frame, que permitia que uma pessoa que a manejasse fosse capaz de tear dezenas de fios ao mesmo tempo. A ampliação da produção por meio de máquina contribuiu para a redução salarial e permitiu que esses lucros obtidos pelos donos das indústrias fossem utilizados no desenvolvimento de novas tecnologias. Foi o que aconteceu mais ou menos com as estradas de ferro, que passaram a ser construídas a partir da década de 1930 por todo o território inglês. Esse meio de transporte, então, era mais eficiente e foi financiada, portanto, com o dinheiro dos lucros da dona das indústrias. As estradas de ferro na Inglaterra permitiram diminuir o deslocamento e possibilitou aumentar a capacidade de mercadoria produzida. Em suma, as indústrias podiam investir no aumento da produtividade porque haveria um meio eficiente de transportar essas suas mercadorias. A primeira Revolução Industrial ocorreu em meados do século XVIII e do século XIX. Sua principal característica foi o surgimento da mecanização, que operou significativas transformações em quase todos os setores da vida humana. Na estrutura socioeconômica, fez-se a separação definitiva entre o capital, que era representado pelos donos de meio de produção, e o trabalhador, que era representado pelos assalariados. Isto eliminou a antiga organização dos grêmios, ou as guildas, que era o modo de produção utilizado pelos artesãos. A mecanização se estendeu do setor textil para a indústria, para os transportes, para a agricultura, para a pecuária e para outros setores da economia, inclusive o da cultura. A Revolução Industrial estabeleceu definitiva supremacia na ordem socioeconômica. Ao mesmo tempo, acelerou o êxito rural, o crescimento urbano
e a formação da classe operária. Era o início de uma nova época, onde a política e a ideologia e a cultura gravitavam-se em dois polos. De um lado estava a burguesia industrial e financeira e do outro estava o proletariado. As fábricas empregavam um grande número de trabalhadores e todas as inovações influenciaram a aceleração do contato entre culturas e a própria reorganização dos espaços e do capitalismo. Nesta fase, o Estado passou a participar cada vez mais da economia, regulando crises econômicas e o mercado, criando a infraestrutura de setores que exigiam muitos investimentos. A partir do final do século XIX, o capitalismo se torna cada vez mais competitivo e mais monopolista. Apenas algumas empresas ou países dominavam a produção do comércio. Era a fase do capitalismo financeiro ou monopolista, né? E aí a gente tem algumas características desse processo, que é conhecido como a segunda fase da Revolução Industrial. A gente vai ter um processo de especialização da nossa mão de obra, né? A gente não consegue e não tem mais condições de manter esse conhecimento empírico. A gente tem uma necessidade de adequação ao processo fabril, né? A gente tem o surgimento do Fordismo como exemplo nesse processo de modernização, de ampliação do conhecimento sobre essa produção. A gente também tem um investimento cada vez maior nas pesquisas, então a gente vai ter um desenvolvimento muito acentuado das ferrovias, vamos ter desenvolvimento do telégrafo, vamos desenvolver a telefonia, vamos fazer um processo de transformação que é começar a usar o aço na produção industrial, aonde você garante que o processo ele se torne um pouco mais rápido do que a produção com ferro. Além disso, né, e falando sobre essas pesquisas, é importante pontuar a modernização da medicina nesse processo. A gente teve desenvolvimento dos antibióticos e também das vacinas nessa pesquisa, né? Então a gente tem muitas transformações acontecendo nessa segunda fase, que é caracterizada aí no período de 1850 até 1914. O ponto cume do desenvolvimento industrial, em termos de tecnologia, teve início em meados do século XX, por volta de 1950, com o desenvolvimento da eletrônica. Esta permitiu o desenvolvimento da informática e da automatização das indústrias. Desse modo, as indústrias foram dispensando a mão de obra humana e passaram a depender cada vez mais da máquina para fabricar seus produtos. O trabalhador intervia como um supervisor ou apenas em algumas etapas da produção. Essa fase de nova descoberta caracterizou-se a terceira revolução industrial, ou revolução informática e tecnológica. O movimento operário durante a Revolução Industrial, ele foi muito importante, né? Inclusive, se hoje nós temos leis trabalhistas ao longo do mundo, né, em diversos países, é culpa desse movimento operário que se iniciou lá no período da Revolução Industrial, né? A gente tem como um marco o movimento ludista, né, que é um movimento de quebradores de máquinas, porque quando a gente tem desenvolvimento das pesquisas, a gente tem ampliação dessas máquinas, o conjunto dos operários entendia que a partir dessas máquinas iria haver um processo de demissão em massa. Então, esses operários, eles vão quebrar essas máquinas para poder garantir os seus empregos, por assim dizer, mas foi um movimento duramente reprimido. Socialmente, ele também foi super condenado e logo eles viram que isso não seria a melhor alternativa. Então, a gente tem a criação dos trade unions, conhecido como os sindicatos. E aí a gente tem um conjunto de reivindicações que até hoje nós temos no todo, né, como as principais pautas, que é a questão da redução da jornada de trabalho, o aumento salarial e a melhoria das condições de trabalho. E é muito importante a gente falar sobre a criação desses sindicatos. Quem trabalhava nessa indústria no período da Revolução Industrial? Eram homens, mulheres e crianças, por exemplo. Você tinha jornadas que iam de 10 horas a 16 horas. Existia uma discrepância salarial muito acentuada entre as crianças e as mulheres, em comparada com os homens. Então, a criação desses sindicatos, ela vem para a gente poder conseguir nivelar, conseguir dar uma melhor qualidade, né, nessas condições de trabalho. Em 1832, a gente tem um marco que é conhecido como o cartismo, que foi um movimento de apresentação
de uma carta, né, documento que ele é conhecido como Carta do Povo, em que traz um conjunto de reivindicações e, dentre elas, a questão do sufrágio. O sufrágio é a pauta do voto, né? Porque até então nós tínhamos um voto censitário. O que é isso? Apenas pessoas que cumpriam critérios econômicos tinham o direito de votar. E a partir dessa Carta do Povo, nós temos o sufrágio ali, né? O voto garantido para os homens. Nós já tínhamos movimento de mulheres nesse período pautando a questão do voto, mas a gente não conseguiu conquistar esse direito ainda nesse movimento. Então esse movimento tinha como pauta que os homens trabalhadores, né, pudessem participar do processo eleitoral, mas com o passar do tempo eles também perceberam que esse processo eleitoral é muito desigual entre os mais ricos e os mais pobres, entre a classe dominante e a classe dominada. Mas foi uma importante marca, né? Nós tivemos um conjunto de legislações que surgiram a partir daí. As leis trabalhistas que nós temos hoje é consequência desse movimento. E a gente também tem figuras importantes que formularam sobre esse processo, como a gente vai ter Karl Marx, a gente vai ter Weber falando sobre esses processos e esses direitos trabalhistas e a importância da classe trabalhadora estar sempre unida para poder lutar e garantir os seus direitos. Revolução Industrial no Brasil. Enquanto na Inglaterra, no século XVIII, acontecia a Revolução Industrial, o Brasil ainda era colônia portuguesa e estava longe desse processo de industrialização. Após a independência, houve apenas iniciativas isoladas em instalar a indústria no Brasil. No começo do século XX, fábrica têxtil surgiu principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A industrialização no Brasil, contudo, só começou verdadeiramente em 1930, 100 anos após a Revolução Industrial Inglesa, que ocorreu durante o governo de Getúlio Vargas. No entanto, a Segunda Guerra Mundial trouxe uma deceleração para a industrialização no Brasil, uma vez que interrompeu a importação de máquinas e equipamentos. Mesmo assim, o Brasil, através de acordo com os Estados Unidos, consegue fundar a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941 e a Uzi Minas, que em 1942. Após o conflito, o Estado retornaria suas atividades de investidor e impulsionaria a criação de indústria como a Petrobras em 1953. O processo de vida moderna que a Revolução Industrial, né, garante para as nossas vidas nos dias atuais, ela deu-se início a partir da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ter um processo de globalização, a gente tem processos simultâneos acontecendo, onde a gente tem uma vida que hoje funciona no tempo da máquina. Então a gente tem uma vida muito mais corrida, a gente tem uma vida muito mais agitada, nós temos uma vida alienada, onde nós temos relações hoje muito mais superficiais e completamente instáveis. A gente não tem relações profundas, a gente não consegue mais conceber relacionamentos como os nossos pais ou como os nossos avós, uma vez que nós vivemos no tempo da internet, nós vivemos no tempo das máquinas, né? E o que é conhecido também como Revolução 3.0. Fica aqui o nosso agradecimento. A proposta do vídeo do Universidade para Todos é trazer um pouco do conhecimento para vocês poderem estar estudando e conseguirem entrar na universidade. Gratidão a todas e todos e vamos conquistar essa vaga na universidade pública gratuita e de qualidade. Obrigada. Então é isso, pessoal. Até mais. Espero que tenham gostado. Tenham uma boa aula. Beijo e até breve.